pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre quantidade de calor. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre temperatura. A gente viu que a temperatura de um corpo vai mostrar a medida de agitação, o estado de agitação das moléculas que compõem aquele corpo. Agora a gente vai ver o que é calor. Como a gente pode analisar as trocas de calor ou troca de energia térmica entre dois ou mais corpos quando há variação de temperatura. Então, primeiro a gente precisa ver o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito. Então, calor é um tipo de energia que vai ser transferida de um corpo para outro. Por isso que é energia térmica, energia relacionada com a temperatura, em trânsito, em movimento, sendo transferida de um corpo para outro. Ela vai passar espontaneamente de um corpo ou de uma região de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, na natureza, a gente observa esse fenômeno de troca de energia térmica, onde sempre o corpo que tiver a maior temperatura vai transferir energia, vai transferir calor para o corpo que tiver com a menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, até que eles atinjam a mesma temperatura. Essa ideia de equilíbrio térmico, essa ideia de corpos com a mesma temperatura, vai ser muito importante quando a gente for calcular essa quantidade de calor, essa quantidade de energia transferida ou recebida. Então, atenção, espontaneamente, então de forma natural, a gente sempre vai ver o corpo de temperatura maior transferindo calor para o de temperatura menor. É por isso que a gente, quando coloca café numa xícara, a gente observa que se a gente deixa aquela xícara em cima da mesa, depois de um tempo ela vai ficar com uma temperatura menor. Porque se esse café tiver com uma temperatura maior do que a sala em que ele está, né, a região, o ambiente em que ele está, o que vai acontecer? Ele que está com uma temperatura maior, né, o café, vai transferir energia, vai transferir calor para o ambiente, até que o café e o ambiente atinjam a mesma temperatura. E ele vai, então, diminuir a sua temperatura. Então, espontaneamente, sempre vai acontecer dessa forma. Agora, a gente vai observar um corpo quente ficando mais frio? Vai, mas não de maneira espontânea. Isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente colocar alguma coisa na geladeira. Se a gente coloca uma garrafa de Coca-Cola que está a temperatura ambiente dentro da geladeira, ela vai ter sua temperatura diminuindo. Então, ela vai ficar mais gelada, né? Ela vai ficar com uma temperatura menor do que ela estava. Mas isso não acontece de forma natural, você precisa da geladeira, que vai funcionar como um motor. Se a gente deixa a garrafa de Coca-Cola, a temperatura ambiente, em cima da pia da cozinha, ela vai manter aquela temperatura. Ela não vai ficar gelada, ela não vai diminuir a temperatura do nada. A gente precisa da geladeira. Então, é uma troca de calor que não é espontânea, tá? É um fenômeno que precisa desse equipamento. A mesma coisa é o funcionamento do ar-condicionado. O ar-condicionado ele também vai diminuir a temperatura de uma sala, só que não é de maneira espontânea. Ele tem um motor que vai estar ligado à energia elétrica, né, à rede elétrica da casa, e aí, quando ele estiver funcionando, ele vai diminuir a temperatura. Mas espontaneamente, sem que a gente ligue o ar-condicionado, a gente não vai ver esse fenômeno acontecer. A gente pode ver a temperatura aumentando, mas não diminuindo espontaneamente, tá? Então é importante ter esses conceitos em mente sobre calor. Então, calor é uma forma de energia térmica, que passa de um corpo para outro, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, de maneira espontânea, de maneira natural. Pode acontecer o inverso, mas não de maneira natural. E temperatura é o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo, que a gente vai usar o termômetro para medir esse valor de temperatura. Agora, esse calor, né, essa energia, ela pode ser transferida de um corpo para outro. Então, eu posso ter um corpo
recebendo ou transferindo calor. A gente vai ver que quando a gente for calcular essas quantidades de energia, a gente vai ter dois tipos de quantidades de troca de calor. A gente pode ter a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Qual é a diferença entre essas duas trocas de calor? Então, quantidade de calor é uma medida da quantidade de calor que foi transferido ou que foi recebido, da quantidade de energia térmica em trânsito, que passou de um corpo para outro. A quantidade de calor sensível vai estar relacionada com a variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor sensível vai estar relacionada com a variação de temperatura. Variou a temperatura? Eu já sei que eu tenho esse tipo de quantidade de calor, sensível. Quantidade de calor a gente vai representar pela letra Q, quando a gente for calcular o valor, tá? Agora, a quantidade de calor latente vai estar relacionado com a variação, a mudança de estado físico. O que é estado físico? Estado físico é sólido, líquido, gasoso, são os estados que a gente encontra a matéria. Um copo com água líquida. Quando a gente coloca no congelador e deixa lá por um certo tempo, ela passa do estado líquido, vira gelo, então ela passa para o estado sólido. Então houve uma mudança de estado físico. A água que estava líquida, ao ter sua temperatura diminuindo, passou para o estado sólido, virou gelo. Quando a gente coloca uma panela com água no fogão para ferver, aquela água, ao ferver, ela vira vapor. Então, ela passou do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Houve mudança de estado físico. Então, estado físico da matéria são três tipos: sólido, líquido e gasoso. Quando a gente varia a temperatura, quando a gente aumenta a temperatura ou diminui, a gente pode ter essas transformações de estado. Então, a gente vai ver mais à frente cada um desses estados físicos e como vai funcionar essa transformação dos estados físicos, essas mudanças de estado físico da matéria. Mas vocês precisam, por enquanto, ter em mente: existem dois tipos de quantidade de calor, né? Existem duas formas de haver troca de calor entre dois corpos. Um deles é quando há apenas variação de temperatura. Por exemplo, o café que a gente coloca em cima da mesa e deixa ele ali. E aí ele diminui a temperatura e entra em equilíbrio térmico com a região em que ele está. A gente está tendo apenas variação de temperatura. Quando a temperatura do café ela diminui, ele não passa de um estado para outro, ele continua líquido, só que sua temperatura diminuiu. Então, houve apenas variação de temperatura. A quantidade de calor que a gente vai calcular nesse caso é o que a gente chama de quantidade de calor sensível. Agora, quando a gente pega uma forminha de gelo, coloca a água no estado líquido e coloca no congelador para virar gelo, vai haver variação de temperatura também. Então, na calor latente também ocorre variação de temperatura. Mas além da variação da temperatura, também vai acontecer a mudança de estado físico. A água ela vai diminuir sua temperatura e vai sair do estado líquido e vai passar para o estado sólido, virou gelo. Então, houve mudança de estado físico, a gente tem a quantidade de calor latente e a gente vai aprender a calcular esses dois tipos de quantidades de calor. Mas primeiro, vamos discutir sobre as unidades da quantidade de calor. Tanto o sensível como o latente, a gente vai usar a mesma unidade, porque os dois são quantidade de calor, é a mesma grandeza. Só que um é para um caso específico, o outro atende outro caso específico. Quais serão então essas unidades para a quantidade de calor, que a gente vai representar com a letra Q? A gente pode ter os joules, que vai ser a unidade do sistema internacional. Então, no SI, a unidade de quantidade de calor é os joules, que a gente representa com J maiúsculo, mas existem outras unidades que também são muito utilizadas no nosso dia a dia. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido alguma vez na vida falar essa palavrinha.
é uma unidade de medida que está relacionada com a quantidade de calor. Então, quando a gente compra lá um alimento que vem lá, esse alimento contém tanto de calorias, ou quando a gente quer fazer uma dieta e a gente fica contando a caloria dos alimentos para não engordar. Calorias é uma unidade possível para a quantidade de calor, para a quantidade de troca de energia térmica, que a gente vai usar o cal, né, para calcular esses valores na unidade de calorias. E uma caloria vai ser igual a 4,18 joules. Então, se a gente quiser transformar essas unidades, uma caloria corresponde a 4,8 joules. Quilocaloria. Quilocaloria também é muito comum de aparecer em embalagem de alimento. É a mesma coisa, só que quilocaloria é uma caloria multiplicada por 1000. Esse quilo é vezes 1000, então uma caloria é igual a 1000 quilocalorias. E outra que é muito comum, por exemplo, para ar-condicionado é o BTU. Quando a gente compra ar-condicionado na loja, geralmente a informação ali vai vir em BTU, a quantidade de calor que aquele aparelho vai conseguir trocar com o ambiente, que significa unidade térmica britânica. Também é uma unidade de medida e um BTU ele vai corresponder a 252 calorias ou a 1055 joules. Então, quando a gente for calcular essas quantidades de calor, a gente vai usar essas unidades aqui geralmente. Então, é legal anotar isso daqui, porque se vocês precisarem fazer transformação de unidade de quantidade de calor, vocês vão precisar dessas informações. Caloria para joule, multiplica por 4,18. Quilocaloria para caloria, multiplica por 1000. BTU para caloria, multiplica por 252. BTU para joule, multiplica por 1055. Então é legal anotar essas aulas para ter material na hora de resolver os exercícios.